Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, parceria com o Estúdio Rino para falar sobre Khamzat Chimaev, o lobo, o homem que derrotou o ex-campeão da divisão peso médio, Robert Whittaker, no UFC 308 em Abu Dhabi, de uma forma espetacular. Tirou para nada um dos grandes nomes que a organização tem, que é Robert Whittaker, um cara que foi campeão peso médio, que dominou essa divisão, e se esperava uma luta muito equilibrada, uma luta difícil, um grande desafio para o Chimaev, e o Chimaev mostrou que realmente ele é um atleta completamente diferenciado e está pronto para disputar o cinturão dessa divisão. A gente vai falar sobre essa caminhada dele, esse cartel do Khamzat Chimaev, os adversários que ele enfrentou, o que deve vir pela frente, o que vai ocorrer com o futuro de Khamzat Chimaev. Sempre convidando a todos a se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, acionar o sininho de notificações para dar aquela fortalecida no MMA na Veia. Galera, a gente tem, antes de qualquer coisa, vou botar na tela aqui o cartel recente do Khamzat Chimaev. Ele tem um cartel de 14-0 no MMA profissional. No UFC, ele começou de forma fulminante ali, todo mundo ficou empolgado em ver o Chimaev, porque ele fez 3 lutas no espaço ali de 20, 25 dias. Ele já começou voando, venceu todos os seus oponentes via nocaute no primeiro round ou finalização. Pela via rápida, ele liquidou 3 oponentes no espaço de um mês. Então ali nascia um grande nome que o UFC estava trazendo, que era Khamzat Chimaev. E ali já se via a possibilidade dele disputar o cinturão, ser um campeão dominante, um cara que realmente chegaria no UFC para fazer a diferença. Pois bem, aí ele começou a dar uma diminuída na frequência, no ritmo de lutas, começou a deixar de ser aquele atleta espetacular que ele era, porque ele fazia e vivia treinando, intensidade, muita intensidade nos treinos, pressão, lutando, treinando. Aí veio um intervalo, ele enfrentou o Zhang Li, venceu em outubro de 2021. Aí passou quase um ano, ele enfrentou Gilbert Burns, grande desafio na divisão dos meio-médios. E foi uma guerra, uma grande luta. O brasileiro deu um show nessa luta, apresentou a elite do MMA ao Khamzat Chimaev. Ali o Chimaev viu realmente aonde ele estava se metendo, conhecendo de fato o UFC. Mas, ainda assim, o Chimaev conseguiu vencer na decisão unânime. O Gilbert Durinho entregou demais, fez uma grande luta e mostrou a Chimaev aonde ele estava de fato se metendo. Pois bem, depois dessa luta, esperava-se que Chimaev fosse ter uma caminhada mais rápida para chegar ao cinturão, só que isso não aconteceu. Ele teve um problema no corte de peso na luta seguinte, que ele faria contra Nate Diaz. Ele chegou 4 quilos acima na divisão meio médio, teve que mudar de adversário praticamente na véspera da luta, e enfrentou Kevin Holland e amassou o atleta americano Kevin Holland na divisão já peso médio. Foi um amasso, ele venceu com poucos segundos de luta ali, um pouco mais de um minuto. Ele já entrou, agarrou, botou para baixo, botou pressão, conseguiu liquidar a fatura via finalização. Passou mais um ano, veio o Kamaru Usman, ele venceu na decisão majoritária dos juízes, fez mais uma boa apresentação, venceu um grande nome da divisão, um ex-campeão da divisão meio médio, mas a luta foi no peso médio. E aí o Chimaev ficou naquela, vai lutar, não vai lutar, vai lutar, não vai lutar. Surgiu o nome de Robert Whittaker, a luta foi adiada 1, 2 vezes, ele teve problemas de saúde, não se sabia exatamente o que estava acontecendo com o Chimaev, pois chegou o dia e ele enfrentou Robert Whittaker no UFC 308. E aí o desfecho da luta, a gente tem a imagem aí, vocês viram a maneira com que o Chimaev liquidou a fatura, né? Foi uma luta em que ele mostrou todo o talento, toda a qualidade, toda a explosão do wrestling que ele tem. Ele tem um jogo muito sólido, muito difícil de superar. Ele tem muitas variações no jogo de solo. E isso, quem falou, e eu estava acompanhando uma entrevista do Caio Borralho, que foi ajudar o Chimaev num camp de preparação para uma luta do UFC, e o Caio Borralho falou muito sobre isso, sobre a pressão que ele impõe sobre adversários na luta de solo. Ele tem muitas variações, é difícil de tu mapear o jogo do Chimaev, porque por mais que ele tenha essa tendência de agarrar, botar para baixo e botar essa pressão, essa intensidade por cima, é difícil mapear porque ele tem muitas variações, ele muda muito de posição. Quando tu acha que tu encontrou o jogo dele, ele vai lá e faz alguma coisa diferente. E não foi, e foi o caso aí da luta contra o Robert Whittaker, né? Ele chocou o mundo, literalmente, pela maneira com que ele venceu Robert Whittaker, que sempre entregou grandes lutas, sempre foi um cara
extremamente competitivo, um cara duro de vencer, vinha de uma frequência importante de vitórias, pois o Lobo foi lá, finalizou o Robert Whittaker com pouco mais de 1 minuto e 20 segundos de luta. Foi realmente estrondosa a maneira que o Chimaev venceu o Robert Whittaker. Muitos até se perguntaram, pô, nem encaixou o matalhão direito, nem pegou o pescoço direito, tava ali o braço estava pressionando ali o maxilar, ali a boca do Robert Whittaker, só que olha o resultado dessa pressão do braço que ele colocou. Tá aí a imagem um pouquinho forte aí dos dentes do Robert Whittaker, quebraram ali, literalmente estão frouxos ali para dentro, né? A boca do Robert Whittaker ficou realmente liquidada, tamanha pressão imposta por Khamzat Chimaev. E o que vai acontecer agora com o Lobo? Olha, não tem mais nenhum caminho ao Lobo se não colocá-lo diante do vencedor do duelo entre Dricus du Plessis contra Sean Strickland. Essa é a luta que vai ocorrer, valendo o cinturão da divisão peso médio, e certamente o UFC não vai deixar escapar a oportunidade de colocar Chimaev em condições de lutar contra o vencedor desse combate. Sean Strickland, desafiante, enfrenta o campeão Dricus du Plessis, a luta valendo o título da divisão peso médio. O Dricus vai fazer sua defesa de cinturão pela segunda vez e entra aí com leve favoritismo. Já lutaram uma vez, deu o Dricus, pode ser que ele ganhe novamente, e aí o Dricus ou o Sean O'Malley vão ter que bater de frente com esse monstro que é Khamzat Chimaev, um cara realmente diferenciado. E muito se falou também das questões de saúde do Chimaev, porque ele tem aí, parece que a imunidade dele não acaba baixando demais, ele fica enfraquecido e tal. E o Caio Borralho também falou sobre isso no podcast do Verdun, que ele tem tanta intensidade no trabalho, nos treinos, ele não para nunca, cara. Ele é um cara incansável, ele tá ali fazendo sparring, tá ali treinando, sai um lutador, entra outro, ele tá ali, segue mantendo pressão, ritmo de luta, né, no camp dele de preparação. Aí ele termina esse combate ali no octógono, esses treinos dentro do octógono contra variados adversários. E aí ele vai correr na esteira 30 minutos, depois ele volta, ele já quer fazer mais um treino de boxe, quer bater luva, e assim ele vai, não para nunca, e talvez por isso desgaste tanto ele a ponto de baixar a imunidade dele e ele ter problemas aí em algumas situações antes de alguns combates importantes, como foi contra o Robert Whittaker. Como eu falei, foi uma luta remarcada, caiu para o UFC 308, para o bem de todos, para a alegria de todos. Tivemos a oportunidade de ver novamente Khamzat Chimaev fazer uma grande apresentação. Uma pena para o Robert Whittaker, que é um grande lutador, é um cara que realmente é fenomenal, ainda tem uma carreira brilhante aí pela frente, certamente vai entregar muitas coisas boas pela frente, mas o fato é que Khamzat Chimaev chegou para ser o bicho-papão da divisão peso médio, e se ele mantiver o foco e essa intensidade de luta que ele impôs sobre o Robert Whittaker, vai ser difícil encontrar alguém capaz de pará-lo, e certamente Dricus du Plessis e Sean Strickland, seja qual for o próximo oponente, provavelmente não será um adversário capaz de parar Khamzat Chimaev. Fico por aqui, tamo junto, os...